Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polígonos regulares, continuando a nossa parte de geometria. Antes a gente estava vendo apenas o triângulo retângulo. Agora a gente vai ver uma série de figuras, só que elas têm uma característica em comum. Por isso são chamados de regulares. Por um polígono ser regular, ele tem que satisfazer duas condições ao mesmo tempo. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida. Uma é consequência da outra. Sempre que todos os lados forem iguais, todos os ângulos vão ser iguais. Sempre que todos os ângulos forem iguais, todos os lados vão ser iguais. Isso aí sempre vai acontecer, é garantido. A gente vai ver um pouquinho. Esses polígonos regulares eles podem estar inscritos em uma circunferência. O que é eles estarem inscritos? É eles estarem na parte de dentro da circunferência. Mas uma coisa muito importante, eles têm que estar totalmente dentro da circunferência, mas os vértices deles têm que estar tocando a circunferência. Nessa imagem amarela eu fiz para vocês aí vários polígonos. Percebam que a linha vermelha nunca está para fora da circunferência e todos os vértices são marcados na circunferência. Para a gente fazer um polígono inscrito em uma circunferência, como esse polígono é regular, então a gente tem que ter noção seguinte: os lados dele têm que ficar iguais. A melhor técnica para a gente fazer de construção é dividir a nossa circunferência, que tem ao todo 360 graus, a gente vai dividir em segmentos de mesma abertura. Então, eu peguei aí e dividi essa circunferência em 8 partes iguais. Cada parte vai valer 45 graus. E tracei todos esses ângulos. Depois, é só a gente ligar todas as linhas dos ângulos uma na outra. Então, o ponto A no ponto B, o ponto B no ponto C, o ponto C no ponto D, o ponto D no ponto E, o ponto E no ponto F, o ponto F no ponto G, o ponto G no ponto H e, para finalizar, o ponto H no ponto A. Temos aí, então, um octógono perfeito dentro de uma circunferência. Como ele tem todos os lados iguais, ele é um polígono regular. Como ele está totalmente dentro da circunferência e com os vértices coincidindo com a circunferência, ele está inscrito nela. Sempre que a gente tem esses polígonos inscritos, eles apresentam elementos para a gente. Vou falar um pouquinho deles agora. O primeiro é o ângulo central. O ângulo central é formado pelos raios da circunferência que passam pelos vértices do polígono. Então, coloquei uma circunferência preta com um polígono azul. Tracei dois raios. Percebo que esses raios estão tocando no vértice do nosso polígono, gerando para a gente o ângulo alfa. E agora a gente tem o ângulo interno. O ângulo interno tem relação apenas com o polígono, não tem relação com a circunferência. O que a gente precisa saber, o ângulo interno é o ângulo formado por lados consecutivos do polígono. O raio do polígono, por definição, qualquer segmento de reta que comece no centro da circunferência e termine no polígono. Então, tracei de novo o ângulo alfa do centro até o polígono. E por último, um conceito novo que é o apótema. O apótema ele começa no centro da circunferência e termina
em cima do polígono, sempre fazendo um ângulo de 90 graus. Coloquei para vocês aí, o apótema é sempre perpendicular ao lado. Então esses foram os nossos elementos para acabar a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho de cada polígono e suas propriedades. Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida vocês podem me procurar.